Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Se você faz custódia em hard wallet, é importante você assistir esse vídeo. Brasileiro quebrou a chave privada de carteira e recebe 60 mil em bitcoins. Matéria de Luciano Rocha e aconteceu tem poucos dias. Eu quero explicar para vocês o que aconteceu e como você pode se proteger, já que Edilson Osório conseguiu recuperar bitcoins de uma carteira que estava praticamente perdida. Foram exatamente 0,5 BTC. Imagine então receber uma doação em Bitcoin, mas aí você não consegue acessá-las porque a chave privada da carteira está perdida para sempre. Um problema grande, né? E foi esse o desafio que o cientista da computação Edilson Osório, um dos pioneiros da criptomoedas e blockchain do Brasil, enfrentou e conseguiu resolver essa semana. O Osório, para quem não conhece, ele tem um canal no YouTube, tá bom? O chamado Morning Crypto e no Stream Kick. Ele recebeu uma doação de bitcoins de um usuário desconhecido aí que assiste seu programa. Se quiserem fazer uma doação de 0,5 BTC para mim, eu ficaria bem feliz. Contudo, o dinheiro estava numa carteira da qual o usuário não tinha mais a chave privada. Aí começamos um problema quando tratamos de segurança. Anotar palavras e perder, anotar palavras erradas ou simplesmente anotar e não saber se as palavras estão certas. Ou seja, nesses casos, bitcoins estavam praticamente perdidos, mas tem fatos que facilitaram a descoberta e essa quebra da seed phrase. Por quê? A seed phrase pode ser de 12 a 24 e mais uma passkey, uma frase de segurança. Se você tem as palavras e não tem a frase de segurança, realmente está perdido. E a frase de segurança é um dos elementos mais importantes porque ela aceita sensitive, aceita maior, maiúsculo, minúsculo, espaço, ponto. Então se torna bem robusta essa segurança. Se você não tem carteira ainda, link na descrição, tem um aqui que você pode estar comprando, tá bom? Mais estimulado pelo desafio, Osório utilizou sua expertise em criptografia para poder quebrar a chave privada e assim recuperar os bitcoins perdidos. O teste, pessoal, foi um sucesso e resultou em uma generosa doação para o Osório no valor de 60 mil e também para o programa. De acordo com o Osório, eu vou mostrar para vocês o que ele fez. É importante vocês entenderem o que foi feito, porque você tem hard wallet e você pode acontecer isso. De acordo com o Osório, o usuário entrou em contato através das mensagens falando para ele que tinha perdido se conseguisse recuperar a quantia dele. O valor 0,5 BTC, o que corresponde a pouco mais de 60 mil reais, com valor bem interessante. Mais estável uma carteira da qual o proprietário, o usuário, não sabia a senha. Ele não sabe a senha, normalmente resetamos com as 12, com as 24 palavras, mais a frase de segurança. O desafio então era claro. Se você conseguir encontrar a chave, os BTC são seus. Sendo assim, acontece que ele tinha dados os bitcoins como perdidos porque não lembrava a frase. Então, conversando com a comunidade, eles recomendaram falar comigo. Quando ele veio falar, ele já disse que ele estava com esse problema e que estava disposto a doar toda a quantia caso eu conseguisse acessar o wallet. Aí o incentivo foi bom para eu pegar o caso. O Osório então pegou o caso e, de fato, não se trata de um processo fácil, pessoal, recuperar as frases. Na maioria dos casos, perder a chave privada de uma carteira, caso aconteça, significa que você perdeu o total permanente dos BTCs e de outras criptos também. Mesmo um ataque de força bruta, que é você ficar tentando encontrar as frases, a combinação é muito alta, principalmente se for 24, nós estamos falando de trilhões de combinações. Como você vai encontrar essas combinações? Só que os mais de 25 anos dele ajudou ele a encontrar essas frases. Por quê? Quais foram as etapas? O primeiro passo foi descobrir todas as informações possíveis sobre a carteira. Mesmo você sabendo todas as informações possíveis da carteira, não garante, é muito difícil ele conseguir recuperar. Para isso, ele solicitou vários dados do usuário, o usuário passou desde endereço de carteira até o modelo da carteira, que era uma Ledger. Ele utilizou uma Ledger que foi quebrada, tá bom? Que ele utilizou tudo isso para gerar a chave. Além disso, o processo foi facilitado pelo fato do que a pessoa tinha notado algumas palavras da senha perdida. Ou seja, algumas palavras estavam corretas, diminuindo o número de combinações pertencentes para poder descobrir o código. Isso já facilita. Isso fez com que as chances de encontrar a seed completa aumentasse. Lembrando que a seed é um conjunto de 12 a 24. Pelo que eu entendi no momento aqui, eram 12 palavras. Então ele já continha bastante palavras. Dessas palavras, o usuário anotou 3 não estava na lista de palavras do BIP39, que é o conjunto criado para salvar as suas carteiras e que geram a seed phrase. Ponto importante, de 12, se ele tinha 9 palavras corretas, o que reduz muito, faltando encontrar 3 palavras. E 3 palavras poderiam ser parônimos, palavras parecidas. Então,
Uma extensa lista mostra todas as palavras possíveis para criar uma seed. Osório então afirmou que isso provavelmente significa que a pessoa pode ter anotado a palavra erroneamente, o que aconteceu comigo muito na época do Axie Infinity. Eu salvei minha carteira e não achava mais a carteira porque era a palavra parecida, onde era um L era um I. Trocando a palavra eu consegui recuperar porque eu conhecia as palavras. Então, um ponto principal já de aprendizado: salve bem suas palavras separadas em lugares distintos, ou salva num papel ou no metal para não ter o desgaste e você não perder sua carteira. Em seguida, o pesquisador utilizou recursos online em seu próprio arsenal de códigos antigos para criar um script em Python para rodar e tentar encontrar essas palavras. Esse processo teve como foco 3 aspectos: o endereço de depósito, a seed incompleta e a hard wallet que ele utilizou, que era uma Ledger. As carteiras Ledger possuem um pequeno defeito em sua interface. Se você tem Ledger, já deve ter percebido, fazendo com que algumas palavras se assemelhem e causem confusão aos usuários. Então, quando criar suas palavras, tira a cópia certinha dela, salve em algum lugar, desinstala e tenta instalar novamente antes de você mandar saldo. Isso é muito importante. Por isso, o Osório se concentrou em parônimos que poderiam gerar confusão na interface da Ledger, identificando assim palavras potenciais candidatas que poderiam auxiliar na economia de tempo valioso de processo. Para vocês terem uma base, quando falamos em encontrar palavras e seed phrase e quebrar ela, é um trabalho muito difícil, hercúleo, já que as chances de encontrar essa seed correta era de mais de 8,5 bilhões, lembrando que ele só tinha faltando 3. Se fosse 9, você podia levar isso aí a sexta, dá um número que eu nem sei explicar para vocês. Especificamente um valor muito alto, mas Osório tinha confiança do que, com a identificação de parônimos, palavras parecidas, poderia ser promissor, e seria, assim, possível reduzir alguns milhões de intenções. Com isso nas mãos, ele criou um script para poder rodar essas palavras, porque ele já tinha 9, somou 3, e foi meio que um ataque de força bruta tentando. E apesar da tarefa era aparentemente impossível, a busca se mostrou bem sucedida e ele conseguiu recuperar esses ativos. Caso você queira a emoção aqui, ó, ele deixou o script que pode ser encontrado no meu GitHub, ou seja, link na descrição você vai ter o GitHub com as informações. Eu vou deixar para vocês aqui, ó, do código. Caso você tiver um problema como esse, você pode tentar utilizar o mesmo código para poder estar recuperando uma carteira perdida, desde que você tenha o maior número de palavras, e mesmo assim não vai ser fácil, tá bom? Por fim, o pesquisador ainda elencou 6 dicas que eu também dou nas mentorias. Pode me chamar no Instagram, AmauriCrypto, para a gente fazer uma mentoria sobre DeFi, sobre como você pode ter renda passiva todos os dias e aguentar o próximo início de bull market, que pode ser somente em 2025. Sendo assim, você tem bastante tempo. Primeira coisa, anota sempre a palavra, pessoal, da sua seed num papel ou no metal. Melhor no metal, tem várias empresas que vendem aí o bloquinho de metal que você marca com a caneta, vai batendo e marca ela. Após configurar sua hard wallet, faz o que eu falei para vocês, reseta ela e coloca a seed novamente para ver se ela vai abrir e se vai abrir a certa. Por quê? Palavras não quer dizer que vai ser aquela carteira que vai liberar. Se você colocar 12 palavras, vai criar uma wallet, mas vai criar a wallet que tem seu saldo? Essa é a grande questão. Então manda um saldo para a carteira, desinstala, a hora que você instalar, coloca as palavras e vê se o endereço bate e se o saldo bate, beleza? Considere ter mais de uma hard wallet, ou seja, diversifique suas carteiras. Hoje em dia está muito barato. Monkey está menos de R$300, 300 e pouquinho. Tem link na descrição caso você queira. Se você não quiser, tem na CryptoBR, tem na ProtegeCoin, tem vários modelos. Mantenha sempre o backup da sua seed em locais distintos, pois uma única cópia não é suficiente. Particione suas 12 frases, 6 frases num lugar, 6 frases no outro. Lembre-se, not your keys, not your coins. Não deixe em exchange seus criptoativos, já que uma quebra pode fazer você perder seus ativos. Pratique a autocustódia, uma ferramenta vital para preservar sua liberdade, autonomia, soberania financeira no mundo das criptos. Se gostou desse vídeo aí, deixe seu like, se inscreva no canal e tome cuidado com as suas hard wallets, que nós vimos que é possível sim recuperar a seed phrase, desde que tem o maior de número de palavras possíveis em mãos. Então, se você guardar bem, isso não vai acontecer, beleza? Todos os dias tem vídeo no canal, pessoal, às 20 horas, trazendo informações para vocês sobre o mundo cripto, beleza? Tamo junto, nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.